Daremos início, então, agora ao painel de debates intitulado Ações a adotar para o aprimoramento e a manutenção da capacitação de hidrógrafos. Para compor este painel, convidamos o almirante de esquadra Marcelo Francisco Campos, presidente da Fundação de Estudos do Mar. Uma salva de palmas, por favor. Seja muito bem-vindo. Convidamos o capitão de mar e guerra, Nicolas Rocher, assessor na Diretoria de Hidrografia e Navegação e integrante da Sociedade Brasileira de Hidrografia. Convidamos o professor Marcelo Sperli, professor associado da Faculdade de Oceanografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Convidamos o professor Ítalo Ferreira, professor e pesquisador na Universidade Federal de Viçosa. E para atuar como moderador, convidamos o capitão de mar e guerra Carlos Alberto Pegas, assessor na Diretoria de Hidrografia e Navegação. Fiquem à vontade. Eu passo a palavra ao moderador. Boa tarde a todos. Sou o capitão de mar e guerra Pegas, hidrógrafo de longa data, colaborador aqui do SB Hidro, e vou dar início a esse processo, ao último painel do nosso simpósio. É interessante que o simpósio começou ontem de uma forma bem didática, apresentando as demandas do Estado brasileiro em relação às necessidades, né? Aquilo que ela precisa de hidrografia. E mostrou de uma forma muito interessante, o primeiro painel, logo sobre o planejamento espacial marinho, como é que hoje o Brasil gerencia o seu espaço no mar, né? A partir daí, vem apresentando, quer dizer, a característica de 40, 50 anos atrás, quando me formei hidrógrafo, de que hidrografia só fazia batimetria para carta náutica, ela cresceu. Ela vem crescendo ao longo do tempo, mostrando que essa capacidade, que esse conhecimento, ele vai muito mais além de uma necessidade que a gente pudesse apontar como primária. Então, a palestra de ontem é bastante interessante. A partir daí, a parte da tarde, quando se fala de monitoramento ambiental marinho, é uma perspectiva totalmente nova para essa capacidade hidrográfica. E, efetivamente, é extremamente interessante, porque a aplicação cresce de um tal jeito que não tem, assim, não há limite, né, para esse tipo de conhecimento quando se fala do ambiente marinho de uma forma geral, desde superfície até o seu solo e abaixo do solo. O dia de hoje foi bastante interessante, principalmente esse painel agora à tarde, porque mostra o estado da arte dessa aplicação. Foi muito interessante na apresentação da UMISAM, do Álvaro, engenheiro, o comandante Rocha, ele foi meu oficial no tempo que eu fui comandante, long time ago, 30 anos atrás, no Taurus. E eu comentei com o Rocha que, no nosso tempo, eu como tenente, ou ele como tenente, se fosse fazer, apareceu no slide a fotografia de um ASV de 1,60 m, 80 centímetros, aquele amarelinho, né? Totalmente equipado, multifeixo, com sistema de posicionamento, GPS, tudo na marca, prontinho para sair, ligasse o bicho, ele ia sair fazendo, ele ia voltar. No nosso tempo, você teria que ter uma embarcação de 4, 5 metros, uma unidade de tenente, o tenente Pegas ou o tenente Rocha, mais 2, 3 pratos para poder acompanhar, com um sistema de posicionamento Motorola, que a gente achava fantástico, um posicionamento de 2 metros de precisão. Inacreditável, eu falei isso hoje, mas eu sou desse 2 metros, era algo fantástico. Aquele ponto ali que eu faria um sistema de coleta de ecobatíveis, seria um monofeixo, o Kelvin Hughes, que eu achava fantástico, e aquele tenente a bordo era o encarregado de fazer a leitura do monitor do Motorola encarnada verde, anotar na caderneta, receber a informação do ecobatímetro, fazer a plotagem, e se desse muita sorte, se o top fosse de 1 em 1 minuto, ele talvez tivesse um descanso para pegar um cigarro, senão nem isso. Ele ia ir numa rotina de 4, 5, 6 horas. O nosso amigo ali comentou há pouco, né, que fez um trabalho de 4, 5 horas e se perdeu
todas as informações, e realmente é um risco, né? O risco que a gente gera quando saísse da embarcação, a caderneta caísse na água e eu perdesse aquele todo dia de trabalho. Então, e esse último painel que a gente vai falar sobre capacitação, ele é altamente relevante. Porque o estado da arte, eu fui formado há 40 anos atrás, mas a cada pouquinho, o Reinhardt comentou isso, o Reinhardt é quase uma geração depois da minha, e a hidrografia, a cada dia que passa, ela se modifica, não só pela aplicação que ela possui, mas dos equipamentos com que ela trata e o nível de conhecimento, o nível de áreas de abrangências que são absorvidas hoje para essa capacidade. E vai ser uma chave final. Me preparando para esse evento aqui, eu tive que usar algumas vezes, o inglês me foge, e aí eu botei no texto lá o São Google para nos resolver. E hydrographer é um termo altamente mais que conhecido. Hidrógrafo seria o nosso, o inglês, o americano, isso acho que é generalizado. Mas o Google me apresentou uma definição de hidrógrafo muito interessante. Ele botou lá agrimensor oceanográfico. Eu falei, eu nunca havia pensado nesse termo. Efetivamente, não. Eu falei, E é o mote do que a gente vai apresentar, do que os nossos 4 panelistas aqui vão falar. Eu vou só ter o cuidado de ler para não cometer nenhuma falha. Perdão. Então, só rememorando aqui. Obrigado, Rocha. Então, o nosso painel é realmente sobre ações a adotar para o aprimoramento e a manutenção da formação dos hidrógrafos, da capacitação dos hidrógrafos. O nosso primeiro palestrante, então, será até em termos de didática, já dar uma apresentação geral, será o comandante Nicolas Rocha. O Rocha, atualmente, ele é o presidente do Conselho Internacional sobre Padrões de Competência para Hidrógrafos e Cartógrafos Náuticos, do BSC. Rocha, a palavra é sua. Obrigado, Mate Pegas. Antes de mais nada, queria agradecer ao almirante Paulo César, ao almirante Augusto, pelo convite. Né? Foi uma grata satisfação de poder dar uma informação sobre o IBSC e sobre a capacitação. Né? Vou começar aqui com uma imagem que é tudo aquilo que o oceanógrafo faz. Né? Ele apoia a indústria, ele garante que os bens cheguem ao usuário final com segurança e ele também mantém as questões de meio ambiente sempre dentro do contexto. Né? Eu vou começar com um bate-papo com vocês, que a hidrografia não é uma profissão, é uma questão intuitiva. Quando os primeiros grupos se organizaram, se posicionavam aonde? Perto de um rio. Né? E aí encontravam um outro grupo do outro lado do rio. Tinha um par de árvores, uma de um lado, outra do outro. Aí eles iam com o reminho, marcando o fundo para saber se eles chegavam lá. Para quê? Para fazer escambo de material. Então, isso é a hidrografia, foi onde ela começou. Né? A necessidade de se deslocar de um ponto ao outro no ambiente aquático, né? Com segurança, que era exatamente o que eles fizeram, sabe-se lá quando, desde quando que já se faz isso de forma intuitiva. Com a questão da tecnologia, essa forma de intuitiva deixou de ser simplesmente intuitiva, ela passou a ser tecnologia, né? E aí a gente precisa da formação, né? E formação acadêmica para capacitar as pessoas, né? Então, a gente vem aqui, hidrografia é a ciência de fazer medições para mapear características subaquáticas de rios, lagos e oceanos. Eu não vou ler tudo, mas eu vou só pôr o que está em negrito.
motivação, segurança, navegação, mapeamento da paisagem subaquática, gestão ambiental, como eu tinha falado, né? A questão do meio ambiente, porque sem o meio ambiente a gente não tem a sustentabilidade da atividade, né? E desde os primórdios, essa parte de meio ambiente, de só pescar o que precisa para comer, já era pensado, né? Além desses pontos principais, que eu, inclusive, pus informação, tem desenvolvimento e planejamento costeiro, investigação científica, questões de alterações climáticas e resiliência de desastres naturais. Tudo isso são informações e temáticas que a hidrografia trabalha e a hidrografia capacita. Como vocês veem, o campo é muito vasto, muito amplo, não é possível dar uma formação completa, com profundidade, em todos os temas de uma vez só. A especialização em cada um dos temas é necessária posterior à capacitação principal dos fundamentos da hidrografia. Aí, o que a indústria cobra, né? Ou o que a indústria gostaria que a gente disponibilizasse para o hidrógrafo, né? Toda aquela gama de informação. O hidrógrafo ter capacidade de lançar um ROV, de ter a formação, dentro da sua formação, saber pegar uma pedrinha lá no fundo com ROV, né? Só que a capacitação de um profissional desse é 3 anos. Não dá para fazer um curso que englobe isso tudo, né? Então, o que a gente pega aqui? Treinamento serve para integrar conhecimento a fim de até o mesmo... A gente precisa de criar habilidades, competências e dar informação para o profissional de qual é a atitude que ele tem que ter diante das questões, sejam elas favoráveis, sejam elas desfavoráveis no campo, né? E capacitação, a capacitação adapta o conhecimento já existente ao exercício específico da nova atividade, né? Então, essa é a principal questão para que a gente forme a massa crítica, para que a gente forme o hidrógrafo, né? Capacitação e educação continuada. Consiste em um programa de formação e desenvolvimento dos recursos humanos que objetiva manter um grupo, equipe, em constante processo educativo, com a finalidade de aprimorar os indivíduos e, consequentemente, otimizar o resultado. O pessoal de empresa, de indústria, sabe que quanto mais tempo o indivíduo está naquela mesma atividade, maior a produtividade dele, porque mais fácil fica para ele, mais confortável é para ele executar os serviços. Então, essa é o grande desafio da capacitação, do ensino formal para gerar um profissional, né? Algumas observações. A maioria das oportunidades de emprego vem da indústria, né? Tem outras oportunidades, mas quando o cara se forma, né, no estágio que ele vai tentar se manter no emprego, na indústria que ele vai buscar o primeiro emprego, né? A comunidade hidrográfica e cartográfica necessita de pessoal treinado e qualificações especializadas, né? Essa parte da qualificação especializada é a parte mais complicada da formação continuada, porque isso daqui depende única e exclusivamente do profissional. O profissional é que tem que buscar essa sua especialização nos campos
que ele acha que vai ter retorno financeiro para poder se manter, né? Então, existe uma demanda por um tipo modular de estudante, de aprendiz, né? A formação continuada. O pessoal da hidrografia não pode ficar separado do seu meio ambiente, porque, se o cara não está no campo, ele vai perder o dia a dia e aí ele já não consegue mais executar da mesma forma. Agora eu vou falar do IBSC, que é o comitê, a banca internacional que define qual é o conteúdo básico mínimo, tanto para o profissional de hidrografia já de graduação, quanto para o profissional que vai ser o chefe científico, o gerente do projeto, né? Então, nós somos 12 pessoas, tem 4 da FIG, tem 4 do OHI e tem 4 da cartografia, da ICA, né? Então, somos 12 pessoas e a gente avalia os cursos, além de prover o conteúdo mínimo que deve ser disponibilizado nos cursos. Nossa função é avaliar, manter as publicações, rever e reconhecer os cursos que já estão sendo disponibilizados, e eles são revistos a cada 6 anos. Então, a cada 6 anos, a gente vai lá e reavalia os cursos, né? A gente também fornece orientações para as instituições de ensino e apoia o estabelecimento de novos programas. Nós temos cursos de hidrografia espalhados no mundo inteiro, né? Cursos de cartografia também espalhados basicamente no mundo inteiro. Na América Latina tem no Brasil e em Suriname, aliás, na Argentina e no Suriname, né? E isso daqui são esquemas de acreditação individual. São esquemas tipo o CREA. Ele dá esses esquemas dão tipo um ART, tipo um diploma, dizendo que aquela pessoa está capacitada naquele e naquele tipo de atividade. Nós, no Brasil, ainda não temos, né? Mas tem um na Austrália, que pega toda a Australásia, um no Canadá e Estados Unidos, um na Inglaterra, que pega também a Europa. São, ao todo, 70 cursos no mundo inteiro, tanto que engloba cartografia náutica e hidrografia, em 2 níveis. Um nível A, que é o nível de gerente de projeto, e tem o nível B, que é o nível de executor, né? Aqui está, desde 72 que a gente tem esses cursos, e em 2024, na última reunião, a gente decidiu disponibilizar cursos, em vez do curso todo, módulos de conhecimento específico, né? Então, dentro do mesmo currículo, a instituição pode pegar uma parte daquele currículo e disponibilizar. A gente avalia, vê se está sendo dado dentro dos mesmos padrões que o curso inteiro, e a gente autoriza eles a fazerem a disponibilizar aquele curso. Esses são os nossas publicações que a gente mantém. Essa daqui é uma guia de como se submeter e tudo que diz respeito aos cursos. Esses aqui são os currículos, e esse daqui é tipo um template, é
conjunto de informações que é para você cruzar as informações do seu curso com o conteúdo programático mínimo que tem que ser administrado. Os profissionais, né? A gente tenta trabalhar sempre com academia, indústria e serviço hidrográfico. Os cursos, a gente tenta fazer com que os cursos tenham essa tríplice, a indústria entregando para o serviço hidrográfico e a academia ensinando e capacitando para que fique no mesmo padrão do serviço hidrográfico local. O que a gente prima na hora de fazer o currículo, né? É o embasamento teórico, que isso aí é o principal, porque é a teoria que ele precisa para conseguir executar as tarefas, né? as práticas, né? O trabalho de campo, que a prática na parte de hidrografia é extremamente necessário, na parte de cartografia também, você ter o software para um ArcGIS, um AutoCAD, para você poder disponibilizar a informação e entregar, fazer as entregas, né, dos documentos que são necessários para o profissional, né? O curso, normalmente, de categoria B, teria que ter, no mínimo, 24 semanas, e um curso de categoria A, 40 semanas, sempre com um período de 4 semanas no final de prática. Isso é uma condição. A prática no final e a avaliação da prática, isso é uma questão que a banca acha que é extremamente necessária. As avaliações, o nível de avaliação em relação às expectativas do resultado da aprendizagem, que tem os objetivos programáticos, né? O conteúdo das aulas, que a gente verifica, né? E os recursos disponíveis para poder ministrar as aulas, principalmente equipamentos, software, essas coisas, que sem eles, hoje, por causa da tecnologia, fica difícil do aluno estar pronto para o mercado, né? E os critérios de avaliação, porque, às vezes, uma instituição está acostumada a dar o curso para o pessoal de campo e quer também dar uma pós-graduação para o pessoal gerente de projeto. E, às vezes, o nível do curso não fica exatamente... fica ainda com aquele ranço da prática, o nível de cobrança é baixo. Aí a gente tem que pedir evidências de que eles estão aumentando o nível para um nível de gerente de projeto, para que ele tenha uma visão mais analítica do todo do levantamento. O categoria A, aí já falei, categoria B também já falei, a palestra vai ficar disponível para quem quiser, né? Para ambas as categorias, a capacidade de realizar, reoperar levantamento hidrográfico em campo, usar banco de dados hidrográfico, cartográfico, para compilar e produzir cartas, né? Quando a gente fala carta, não é só carta náutica, tá? Qualquer atlas a gente toma como carta na nossa banca, né? Então, qualquer disponibilização gráfica em termos geográficos de qualquer dado, informação coletada no campo, vai ser entregue como carta, né? E continuar voltar. Essa parte aqui que eu tinha falado antes, os estádios, exercícios de campo no final, é uma competência fundamental que a gente não abre mão, né?
O IBSC atualmente está revisando os conteúdos, né? A última vez que a gente revisou foi em 2017. Como teve, nesse período de pandemia e esses anos aí esses últimos 7, 8 anos, teve algumas revoluções na parte tanto de cartografia náutica quanto de hidrografia, a gente está revisando de novo o conteúdo programático. A gente pretende incluir tecnologias novas e alinhar as nossas práticas às práticas modernas de ensino. Isso daí a gente está pretendendo, tecnologia de pesquisa, sensores, maior volume de dados, tecnologia da informação, novos produtos de aplicações e ambiente de trabalho de aprendizagem pós-Covid, que é o e-learning. A gente passa a aceitar o e-learning, ponderando a necessidade da validação do conhecimento com práticas, né? Então, faz um conjunto de treinamento com e-learning e depois tem que ir para o campo, faz um refreshment e a prática. O nosso plano de revisão, a gente está fazendo alguns workshops, a gente está incluindo essa apresentação aqui também como um workshop para a revisão. A gente gostaria de receber aí informações de coisas que as academias e a indústria gostaria que tivesse num conteúdo programático, né? E a meta é a gente, em 26, meados de 26, estar com a revisão completa. Estou pedindo aí para quem quiser anotar meu e-mail e mandar as propostas, as ideias que a gente vai avaliar com muito carinho para incluir. É óbvio que a gente não consegue incluir tudo num conteúdo programático, porque não dá para abranger tudo, mas tira de um lado, põe do outro, e a gente consegue um currículo que seja mais atualizado e mais consistente para a indústria e para o mercado de trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, comandante Rocha. O nosso próximo panelista vai ser o professor doutor Ítalo Ferreira, professor da Universidade Federal de Viçosa e coordenador do Grupo de Pesquisa em Hidrografia da Universidade Federal de Viçosa, o GPhidro. A proposta ao professor, dada pelo painel, professor, nós gostaríamos que apresentasse brevemente o GPhidro e, em seguida, nos informasse quais são as expectativas ou demandas de capacitação e de aplicação prática de conhecimentos e levantamentos hidrográficos para a solução dos desafios do mundo real nesse complexo campo de trabalho no nosso país. Muito obrigado. A palavra é sua. Boa tarde a todos. Bem, como o comandante Pegas falou, né, meu nome é Ítalo, né, eu sou professor da Universidade Federal de Viçosa. Sou engenheiro cartógrafo de formação, engenheiro agrimensor e cartógrafo, né? Fiz meu mestrado, meu doutorado lá também trabalhando com parte de geodésia e hidrografia, principalmente. Queria agradecer o convite mais uma vez aqui, tá? O almirante Paulo César e o almirante Augusto, é sempre um prazer poder contribuir, poder falar um pouco sobre a hidrografia e o que a gente tem feito, né? Bem, esse grupo de pesquisa em hidrografia, né, foi criado em 2018. Tá? Ele é um grupo de pesquisa que é vinculado ao Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Viçosa. Tá? Também é certificado pelo CNPq, tá? E a gente desenvolve aí, treinamentos, consultorias, principalmente consultorias, para empresas públicas e privadas através de uma fundação que é conhecida como, chamada, né, de Fundação FACEV. Hoje, né, nossa equipe é pequena, ela é reduzida, tá? Mas a gente tem 6 professores,
4 deles são professores também da pós-graduação, são meus colegas de profissão lá na universidade. Atualmente temos 5 pós-graduandos, isso é variável, varia muito, né? Conforme as pessoas vão defendendo e vão entrando, né? A gente vai, esse número aumenta ou reduz, e 7 graduandos, né? Os graduandos basicamente desenvolvem pesquisas de iniciação científica, né? Ou trabalham em projetos de extensão. A gente tem algumas linhas de pesquisa na pós-graduação que o GPI tem atuado, né? Eu falei um pouco ano passado, né? Não mudou muita coisa de lá para cá, mas a gente basicamente trabalha com parte de controle de qualidade, né? Que é processamento em nuvem, detecção e localização de outliers, né? Isso em qualquer tipo de dado, né? Multifeixe, LiDAR, nuvem de pontos de aerofotogrametria ou de fotogrametria terrestre, né? Essa parte de definição de datas verticais, né? A gente tem uma dissertação, uma tese de doutorado que foi defendida agora, que foi basicamente isso, usando altimetria satelital. A batimetria derivada de satélite, que é uma coisa que a gente vem trabalhando também, junto aí com a inteligência artificial, com machine learning, né? A gente tem aplicado também machine learning em outros tipos de dado, como side-scan, sub-bottom, tá? Detecção de objetos submersos também com inteligência artificial e atualização de curvas CAV e controle de assoreamento de reservatórios, tá? Tipo abastecimento, geração de energia. A área de atuação, né? A gente tem trabalhado com a parte de batimetria, tanto monofeixe como multifeixe, né? Estudos maregráficos também, levantamentos geofísicos de uma forma geral, topografia e geodésia, aí também tem a aerofotogrametria, né? Tem outros tipos de áreas que a gente acaba direto ou indiretamente atuando, tá? Desde a sua fundação, o GPI Hidro ele já teve, sobre a minha coordenação, 22 projetos de pesquisa, esses projetos vinculados ao CNPq, FAPEMIG ou CAPES, tá? Eu também já coordenei 15 projetos de extensão, com diversos órgãos aí do nosso país, né? Como o Ministério do Desenvolvimento Regional, atualmente o Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, né? Agência Nacional de Águas, Codevasf, CEMIG, e aí diversas companhias, tá? Esses projetos de extensão, esses 15 projetos de extensão, deixa eu pegar minha cola aqui, só um minuto. O investimento que foi feito na universidade foi de 27 milhões, tá? A gente, dentro desses 15 projetos de extensão. A gente está com um novo projeto agora, que saiu, né? A gente está só guardando o recurso, que é um projeto grande, ele é um projeto é um TED de 12 milhões, né? Que a gente vai trabalhar ali em toda a extensão do Rio São Francisco, tá? Então, da minha área, que é de hidrografia, tem duas metas que são importantes, que é a questão da navegabilidade de travessias, aí já para o DENIT, e também a gente vai, um pedido do secretário, do Giuseppe, que é o secretário nacional de segurança hídrica, solicitou que a gente tentasse, de alguma forma, detectar as áreas assoreadas do Rio São Francisco e monitorar isso utilizando simplesmente informações de satélites e mais orbitais, tá? Então, esse também é um trabalho que a gente pretende entregar em até 36 meses. Como houve mudança, na verdade foram outros problemas, mas o recurso, aparentemente, com esse problema do Rio Grande do Sul, ele foi utilizado para outras necessidades mais urgentes, mas a gente está esperando receber esse recurso ainda esse ano e começar esse trabalho. Infraestrutura hoje, o que o GPI tem de equipamentos, né? Basicamente, tudo que se precisa para um levantamento hidrográfico, graças a Deus, com muito esforço, a Universidade Federal de Viçosa tem, tá, hoje. O que a gente não tem, a gente faz parceria, né? Mas aqui são equipamentos da própria universidade, tá? Então, equipamentos monofeixe, a gente tem CV100, E20, Hydrobox, 3 equipamentos. Multibin, a gente tem um 2022, SideScan, a gente tem o Yellowfin, da Imaginex, né? Sub-bottom nosso é para aula, né? Que é o Stratabox. Quem já trabalhou com ele sabe que não é dos melhores, né? Então, é para fins didáticos, tá? Barcos também, a gente tem uma lanchinha pequena, né? Mas aí, para quem gosta de pescar, também é muito bom. A gente tem a SV, né? A gente tem um EcoBoat,
Eu vi o pessoal falando de sistema autônomo aqui, de ASV, né? Eu comecei a trabalhar com ASV em 2012. Um dos primeiros equipamentos que tiveram no Brasil, aí eu ajudei a colocar a funcionar. Era um equipamento japonês feito por uma empresa que fabricava geladeira. Então, imagina a complicação que foi para o equipamento funcionar, mas ele funcionou com muito custo, tá? Chamava, acho que alguém já deve ter trabalhado com ele aqui, chamava Colden, né? Acho que o senhor, na época de CPMAR, já deve ter. Equipamentos RTK, nós temos 3 ou 4 unidades, se eu não me engano, drone e questão também o comandante Rocha comentou questão de software, né? A gente trabalha hoje com SonarWiz para a parte de imageamento e sísmica. A gente tem licenças, né? Temos licença do HiPAC, que a gente usa mais para coleta de dados e aí de multifeixe e de single beam. E também processamento de dados monofeixe. E a parte de multibeam hoje a gente usa o Quimera e o Fledermaus, né? Que aí são licenças acadêmicas sem custo nesse caso. O HiPAC e o SonarWiz tiveram custos iniciais, mas o Quimera sempre foi gratuito para a instituição, né? Mas aí não para trabalhos de extensão, né? Trabalhos que são remunerados, a gente tem que utilizar licenças que são pagas, né? Sobre a capacitação que foi levantado, né? Desde que eu virei professor na universidade, eu já tinha essa ideia do que precisava ser feito. Eu tive muita dificuldade no meu mestrado, principalmente, porque eu saí da graduação e não sabia nada, né? Praticamente de hidrografia, e eu quis trabalhar nessa área. Então, foi um processo longo, né? Ano passado eu já falei aqui, eu agradeço muito a Umissan e também a CPE, que me ajudaram muito a chegar onde aprender, né, sobre hidrografia, poder sair do país e fazer treinamentos e tudo mais. E hoje a universidade a gente tem essas disciplinas, tá? A gente tem uma disciplina de hidrografia. São disciplinas que o conteúdo programático delas está disponível na internet, tá? É fácil de baixar, mas posso enviar também, não tem nenhum problema. A hidrografia 2, que é optativa, agora na mudança de catálogo, novamente, que a gente vai ter no curso lá, a gente vai incluir essa disciplina. Temos também a parte de processamento de dados, uma disciplina só para processamento de dados, né, e tanto dados maregrafos, sonográficos, bora, multibeam, a gente faz lá. Tá? A gente tem um laboratório com 30 máquinas com softwares instalados. Não, 40 máquinas. Aí, na pós-graduação, a gente tem, hoje, geoacústica submarina, né? É uma disciplina muito parecida com o que o professor Arthur Aires dava, ou dá na UF, né? Boa parte do conteúdo é mais ou menos o mesmo ali, conteúdo. Foi criada a pedido da época do professor Dalto. A gente tem também tópicos avançados ali. Tá? Temos mapeamento com recurso a sensores não acústicos, né? Basicamente batimetria por resposta espectral e LiDAR. Tá? E temos a parte também de modelagem hidrossedimentológica, que a gente usa bastante. Sobre os treinamentos, né? A gente já tem formados aí dentro do nosso treinamento, que ele dura 6 dias, né? 250 alunos, foram feitas 7 edições em 16 estados. Tivemos alunos aí de 6 países além do Brasil, né? Então, esse é um mapinha dos nossos treinamentos, né? Para esse ano tem mais 2 ou 3, se eu não me engano, e a gente pretende expandir isso cada vez mais, né? Porque eu acho que um trabalho de formiguinha, né? A gente vai ali de pouquinho em pouquinho, colocando a importância da hidrografia na cabeça de cada um, né? A gente não tem muita ambição, né? Às vezes sou questionado, né? A gente não tem ambição de ser nada, a gente não quer ser nada. Só quer mesmo trabalhar ali, colocar a hidrografia na cabeça de cada um, fazer o trabalhinho de formiguinha, certo? Aqui são algumas fotos, né? Foi comentado aqui sobre integrar, né? Multibeam com LiDAR, né? A gente também usa no treinamento. O último treinamento foi feito, tá certo? Aqui no Rio de Janeiro. Esse ASV aqui é particularmente da A2 Marine, tá certo? A gente tem um, mas o nosso não tem o LiDAR, tá? Aí, treinamento em Itajaí, Rio de Janeiro,
de um país todo, praticamente, a gente tem feito isso daí. Esse treinamento ele é muito intenso, né? Eu acho que alguns de vocês tiveram a oportunidade de ver o nosso stand lá. A gente tem o livro, né, que é utilizado nesse treinamento. São 2 volumes, né? Obviamente que é impossível dar tudo em 6 dias, tá? Ainda tem a parte prática. A gente, na verdade, entrega a informação para o aluno, o conhecimento ele precisa adquirir, né? A gente não tem como colocar o conhecimento na cabeça de ninguém, né? O conhecimento se adquire com experiência, com leitura, com aprendizado, com testes. Então, a gente oferece toda essa gama de informações, né? Desde maré, geodésia, controle dimensional, topografia, batimetria derivada de satélite, LiDAR, imageamento, dados e redes, conexões, principalmente para quem trabalha offshore é importante, tá? Entender. A parte de acústica, aí a parte dos equipamentos também, e a parte de controle de qualidade. Planos futuros, né? Na verdade, a gente tem vários planos futuros. Eu não gosto de falar, porque acaba que parece que é uma promessa, né? Mas a gente quer criar um e-learning que seja gratuito, com as informações para que as pessoas possam acessar, estudar mesmo, ter videoaulas gratuitas, e também começar a oferecer para o ensino médio, para o 3º ano, né, explicações sobre o que é hidrografia, sobre o que é cartografia, topografia. Isso é uma coisa que já foi solicitada para o nosso departamento pela universidade, que a gente está devendo aí para fazer. E o grande sonho, né, é um sonho meu, espero, antes de ir embora, conseguir realizar, que é ter o nosso curso de pós-graduação, né, em hidrografia. Acho que é isso. Obrigado. Tá? Obrigado, professor, pela apresentação. Nosso próximo panelista é o almirante de esquadra Marcelo Campos, atual presidente da Fundação de Estudos do Mar, FEMAR. A proposta feita ao almirante Campos era que apresentasse brevemente a FEMAR e, em seguida, nos informasse quais são as expectativas de criação, no âmbito da Fundação, de cursos de treinamentos e levantamentos hidrográficos de interesse das demandas desses tipos de serviços no nosso país. Por favor. Obrigado, comandante Pegas. O comandante Pegas não citou, mas, além de presidente da FEMAR, eu fui aluno do comandante Pegas há 40 anos, foi meu instrutor de navegação. Então, lá no Custódio de Melo, navio, Escola Custódio de Melo. Obrigado. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a FEMAR e abordar como nós estamos trabalhando a questão da capacitação de hidrógrafos, especificamente a questão dos hidrógrafos. Aí eu começaria com essa figura. E é interessante porque hoje o Rafael da Taiduás chegou a mencionar o ambiente que impera aqui no nosso país, que é propício justamente à inovação. A Sociedade Brasileira de Hidrografia, por meio desse seminário, ela propicia exatamente isso, a conexão da academia. Aqui nós temos vários representantes da academia, da parte empresarial. Nós temos aí Taiduás e outras aí. Eu citaria aqui a Aratu também, uma importante empresa presente sempre nos seminários da SB Hidro. E o Estado. Nós tivemos aí vários representantes do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Energia e Economia do Mar. Enfim, essa ligação, esse eixo que se forma, ele está ligado diretamente à economia do mar. E é interessante porque o que falta para o nosso país é essa visão estratégica. Nós temos recursos financeiros, nós temos cérebros, muitas vezes falta uma política, uma agenda,
efetivamente transformar aquilo que esse potencial que nós temos em inovação. A Cláudia hoje mostrou pela manhã os países que têm lá o seu sistema de satélite, e a gente olha, falta ali só o Brasil, né? Tem a China, Estados Unidos, a Europa, a Índia, o Japão. Cadê o Brasil? Então, a capacidade nós temos de desenvolver, nós temos que acreditar na gente. Então, esse é um aspecto importante. O Vale da Morte ele existe. Essa integração da academia com o Estado e as empresas é fundamental para que a gente atravesse o Vale da Morte. É muito fácil transformar ciência em tecnologia. Não é tão difícil. Fácil também, eu acho que não é a palavra correta. Mas não é tão difícil transformar ciência em tecnologia. Agora, transformar tecnologia em inovação, isso requer uma sinergia muito grande entre esses atores. E dentro da economia do mar, nós temos que desenvolver isso. Eu vejo que é fundamental a formulação de estratégias, e esses atores, SB Hidro, eu vejo que a FEMAR, a academia, são responsáveis para influenciar as políticas públicas para que a gente possa desenvolver as inovações que são tão importantes para o nosso país, e transformando isso em benefícios para a sociedade, por óbvio. Bom, o que é a FEMAR? A FEMAR ela tem 58 anos. Ela foi criada no dia 31 de maio de 1966. Ela parte da visão do almirante Paulo Moreira, que é um conhecido da hidrografia, da parte das ciências associadas ao mar. E ele foi, eu diria, o presidente mais longevo aí da FEMAR. Ele não foi o que criou a FEMAR, quem criou a FEMAR foi o almirante Saldanha da Gama, era o presidente do Clube Naval à época, mas eu digo que o almirante Paulo Moreira falava no ouvido do almirante Saldanha para criar a FEMAR quando ele dormia. E ele criou nos moldes do que o almirante Paulo Moreira vislumbrava. E hoje nós trabalhamos na parte de ensino, pesquisa e extensão, todos esses segmentos associados ao mar. A FEMAR, então, ela trabalha em ampliar os conhecimentos dos aspectos socioeconômicos, ambientais e políticos relacionados ao mar. Isso é importante também, isso foi dito aqui durante as apresentações, nós temos que transformar esses benefícios em produtos, em benefícios para a sociedade. Então, não se pode falar em economia azul se não beneficiar a sociedade. Então, esse é um aspecto importante. Nós temos aí vários programas de responsabilidade social justamente voltados para o mar e beneficiando a sociedade por meio do mar, mostrando os benefícios que o mar possui. Valorizar e promover diversos segmentos da indústria naval, incrementar a eficiência do trabalho em portos e nas embarcações, parte de inovações para o transporte aquaviário e serviços portuários. Nós trabalhamos sempre voltados não só para as questões marítimas, aquaviárias, mas também para as questões portuárias e logísticas. Nós trabalhamos com a pesca, com a parte da segurança da navegação, a construção naval, ciências do mar e toda a legislação pertinente à atividade marítima e portuária. E, finalizando, apoiar e fomentar as atividades relacionadas ao ensino, pesquisa, ao desenvolvimento institucional e tecnológico e à inovação voltada para as atividades no mar. Bom, nós trabalhamos também com o ensino profissional marítimo. São áreas bem segmentadas, o ensino profissional marítimo, onde nós temos os cursos de formação de aquaviários, de pescadores, etc., e a parte da LDB,
onde nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, onde nós temos cursos técnicos voltados para meio ambiente, portos e o transporte aquaviário. Nós temos uma escola que é a ETEMAR, que também coordena todas essas atividades nos 2 segmentos. Esses são exemplos, nós temos um simulador de passadiço, nós temos aí vários outros simuladores que fazem com que os nossos cursos tenham uma parte prática e sejam reconhecidos aí por boa parte aí da comunidade marítima e portuária. Bom, nós trabalhamos também com cursos livres, esses cursos livres que não estão associados nem à Lei de Diretrizes e Bases da Educação ou ao ensino profissional marítimo, todos eles voltados para o mar, e, dentre esses cursos, aí eu diria que começam os cursos aí, de interesse hoje para a atividade dos hidrógrafos. O primeiro que nós estamos gerenciando é um curso de pós-graduação em gestão de portos. Esse aí seria um curso de pós-graduação. Isso exige um credenciamento junto ao MEC, estamos nesse processo de credenciamento junto ao MEC, e o curso pega toda a questão das tecnologias modernas associadas aos portos. Então, inteligência artificial, a parte de internet das coisas, robótica, enfim, o e-navigation, principalmente a carta S100, que é uma realidade hoje, e que o segmento portuário, a autoridade portuária, terá uma grande responsabilidade em executar essa carta. Os hidrógrafos sabem melhor do que eu a importância da carta S100 e a quebra de um paradigma que nós estamos aí prestes a realizar, e a capacitação será fundamental nesse processo. Realizamos também cursos de gerenciamento de projetos complexos. Esse curso, nós pegamos a teoria do PMBOK e juntamos com uma realidade que é a construção das fragatas da classe Tamandaré. E juntamos, então, a teoria com a prática. Foi um curso muito importante, que é uma área que requer sempre um conhecimento muito específico, que é a área de projetos. Um projeto, qualquer ação deve ter um projeto, qualquer iniciativa deve ter um projeto, e conhecer o planejamento de como se formula um projeto é fundamental. Dentro do segmento marítimo, então, isso nem se fala. E estamos também já com uma ementa pronta do curso de marés. Esse curso foi feito com a ajuda do comandante Rocher, e a gente tem trabalhado isso também de uma forma a contribuir com a formação do hidrógrafo. Os cursos de pós-graduação do professor Ítalo, eu espero também que a gente possa fazer uma junção, até mesmo com o professor Marcelo Speller, dentro da faculdade, né? Que eu sei que esses cursos já estão em fase mais avançada para que a gente possa integrar a formação do hidrógrafo, que é fundamental. Hoje nós vimos aí, ao longo desse seminário, a necessidade de hidrógrafos. O planejamento espacial marinho é uma das, eu diria, é um trabalho que vai exigir a capacitação dessa profissão. Então, são vários profissionais que, em uma miríade de áreas que nós temos aí, dentro da eólica offshore, dentro da parte de dragagem, da carta S100, enfim, são várias atividades onde nós teremos, efetivamente, a participação do hidrógrafo. Será que nós temos esses profissionais já prontos? Nós temos uma dificuldade grande hoje, ao meu ver, em capacitar
esse segmento. Bom, eu gostaria também de realçar um aspecto. Nós estamos trabalhando aí junto com a empresa MSM, a FEMAR, por meio da... Almirante Primo, o nome da sua empresa que está fazendo... A GER, a empresa do Almirante Primo, comandante Frederico, está fazendo a intermediação aí da MSM para que a gente possa fazer esse curso. É um curso alinhado aos cursos da IALA e vai abordar também dentro do e-navigation as novas sinalizações náuticas já dentro desse novo conceito do e-navigation. Então, vai ser um curso bem interessante. Nós pretendemos, em agosto, realizar um workshop mostrando como será esse curso, como é que a gente pretende desenvolver esse curso aqui no Brasil. Bom, finalizando aí, só para mostrar a importância da FEMAR, a FEMAR participou, junto com o CAMERRE, com a nossa DHN, da 20ª Conferência da IALA, que foi realmente um sucesso, promoveu não só a parte da hidrografia, mas o Brasil como um todo, no cenário internacional. A FEMAR participa do projeto do LEPLAC, que é outro grande projeto dentro do nosso país. As nossas fronteiras marítimas estão sendo delineadas nesse momento. Então, esse é um programa importantíssimo. E, eu diria, o maior programa de pesquisa que nós temos, que é o PROANTAR, que nós trabalhamos aí de forma efetiva junto à CECIRM para que as pesquisas no ambiente antártico se desenvolvam e tragam benefícios para as futuras gerações do Brasil, os futuros negócios, que, eu não tenho dúvida, serão realizados no mar. Então, como considerações finais, eu começaria com essa cena. A Terra é azul, já diria Yuri Gagarin. E a economia é azul também, né? Não há dúvida. Nós temos só 30% de terras emersas no nosso planeta, por óbvio que a Terra é azul. E é nesse sentido que nós temos que explorar, nós temos que valorizar o nosso mar. O futuro está no mar. Foi dito também que nós conhecemos mais a Lua do que o fundo do mar. E isso é uma realidade. Então, nós temos que mudar isso, é uma oportunidade que se abre. O Brasil, hoje, tem capacidade de evoluir nas atividades marítimas, aí, todos os segmentos. Dentre esses segmentos, eu diria, o científico, o de portos, aqui considerando já as novas tecnologias, como eu falei, o Porto 4.0. Ontem eu coloquei essa foto por causa da Kate, que ela falou que a contribuição da hidrografia para o desmanche de embarcações, e realmente ela tem razão. Então, é outro campo que a gente pode evoluir bastante. Os navios modernos hoje, as novas tecnologias que estão presentes na atualidade. E isso aqui, esse é o São Francisco, um submarino da Marinha dos Estados Unidos que bateu num monte submarino. Então, para mostrar a dualidade, esse é um aspecto importante. Quando a gente volta lá para a tríplice hélice, quando a gente desenvolve uma inovação, ela, basicamente, uma inovação, para que uma empresa possa produzir, ela tem que ter demanda. E essa demanda, quando ela é dual, ela serve para o meio civil e o meio militar, ela ganha uma importância muito maior, porque tem uma demanda garantida, uma demanda maior. E esse é um exemplo, um levantamento morfológico do fundo do mar, com todos os seus relevos, ele propicia que a indústria possa explorar, por meio de uma colocação de uma fazenda
de ventiladores, aí, de aeroventiladores offshore, mas também propicia segurança para as operações militares. Então, essa é a dualidade que eu gostaria também de mostrar e a importância dessa dualidade para a parte industrial, a parte da inovação. Por último, enfatizar a necessidade que todos esses conhecimentos sejam integrados. Hoje eu percebo que no nosso país, nós ainda temos, quando a gente fala, agora nós estamos falando em planejamento espacial marinho, mas onde é que será o repositório desses dados? Várias empresas possuem dados hidrográficos por operarem em diversas áreas e não compartilham esses dados. A ANP tem muitos dados que podem ser compartilhados. Enfim, eu vejo que o nosso repositório tem que ser valorizado. O Banco Nacional de Dados Oceanográficos ele é fundamental para que a gente tenha essa integração de dados. E a hidrografia, eu vejo que ela é um ente que vai coordenar toda essa cadeia, todo esse sistema de dados que nós temos, integrando-os de forma a que a gente tenha acesso a esses dados sirvam à parte científica, à parte empresarial, à parte de defesa, enfim, a todas as atividades que nós sabemos que a hidrografia apoia e ela é fundamental no desenvolvimento da economia azul. Muito obrigado. Prezado Almirante, muito obrigado. O nosso próximo panelista é o professor doutor Marcelo Sperling. O professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro é líder do Grupo de Pesquisa e Oceanografia Geológica, vice-governador do Programa de Geologia, Geofísica e Marinha, PGGM, e presidente da Sociedade Brasileira de Oceanografia, Seção Regional do Rio de Janeiro, a Oceano. Professor, com a palavra. Nós fizemos, só para orientar, nós fizemos a proposta ao professor de que ele apresentasse brevemente, né, o GPOG da UERJ, o PGGM e a Oceano, e, em seguida, nos informasse quais são as ações no âmbito dessas instituições para o aprimoramento de cursos e treinamentos e levantamentos hidrográficos, de interesse às demandas desse serviço no nosso país e quais as oportunidades desse contexto. Professor. Muito obrigado, só isso. Olha, boa tarde a todos e todas. Quero agradecer novamente ao Almirante Paulo César, ao Almirante Augusto, pelo convite, cumprimentar todos os meus colegas panelistas que me deixaram agora numa saia justa, né? Falar depois dessas feras aí não é fácil. Mas eu vou tentar aqui, rapidamente, não vou ficar falando muito das instituições, mas é importante a gente citar o Programa de Geologia e Geofísica Marinha, do qual eu tenho a honra de estar na coordenação desde 2018, já participo dele há 25 anos. Somos atualmente 30 instituições, literalmente desde o Amapá até o Rio Grande do Sul, trabalhando essencialmente numa rede integrada com Geologia e Geofísica Marinha. Tá? Uma rede que é a rede de pesquisa mais antiga do Brasil, eu não tenho dúvida de falar, porque ela é uma rede que começou a funcionar em 1969. Estamos aí com 55 anos de existência. Eu hoje estou, porque sou oceanógrafo, presidindo a Associação Brasileira de Oceanografia na seção do Rio de Janeiro. E é também uma entidade muito importante, porque foi através da Oceano que nós, oceanógrafos, sou oceanógrafo de formação, tivemos a nossa profissão regulamentada em 2008, que, obviamente, deu toda uma segurança jurídica para que nós atuássemos profissionalmente. E também foi a Oceano que, juntamente numa parceria com a DHN, em 2011, após muitas negociações, conseguiu certificar
que o oceanógrafo estivesse habilitado para executar levantamentos hidrográficos, porque até então somente os profissionais que estavam ligados ao CREA tinham essa possibilidade. Então, essas duas menções que eu quero fazer institucionalmente. Eu estou como professor da Faculdade de Oceanografia há 27 anos e eu tenho atuado sempre na área de Geologia e Geofísica Marinha. E isso aí eu acho que me deu a possibilidade de ter uma visão de que realmente a hidrografia ela tem, claro, várias ciências como base, e eu vou tentar mostrar isso aqui para os senhores, mas é essencial que a gente tenha na hidrografia o conhecimento oceanográfico e também da geologia e geofísica marinha. Eu acho que quando a gente tem esse conhecimento, a gente tem praticamente 95% do que o hidrógrafo 5.0, que eu chamo, né, do século XXI, precisa. Os senhores todos viram aqui, ao longo desse seminário, a gama de oportunidades e de atuações que hoje os hidrógrafos têm em inúmeras áreas do conhecimento, né? Então, eu vou trazer aqui para os senhores qual foi o nosso mote incentivador de estar buscando dar um passo além. E por que eu digo isso, né? Eu acho que todas as ações de treinamento, de cursos, sejam eles cursos pagos, cursos livres, presenciais, online, que possam fomentar a hidrografia, e aí o papel da SB Hidro, né, tem sido muito importante nisso, são essenciais. Mas os profissionais hidrógrafos no Brasil, raiz, são apenas os que são formados no curso de formação, né, de aperfeiçoamento da Marinha do Brasil. E isso, obviamente, que para atender toda essa demanda que nós temos, é insuficiente, né? Nós precisamos ter hidrógrafos capacitados também a nível civil. E é o que eu vou tentar mostrar aqui para os senhores, como a gente está trabalhando para isso. Tá? Eu não vou me delongar muito nessa primeira parte, mas eu quero falar um pouco do hidrógrafo raiz e dessas ações que a gente está tendo na UERJ. Eu já trouxe isso aqui na minha primeira palestra, mas eu gosto sempre de destacar, né, que, dentre todas essas atividades que hoje em dia os hidrógrafos podem atuar, em todas essas áreas, né, navegáveis, sejam no mar, em rios, em represas, né, em lagos, lagoas, a gente não pode perder de vista a questão da segurança da navegação, questão da economia do mar, que muitas atividades estão ligadas a isso, e também não podemos perder de vista a questão do desenvolvimento sustentável, ou seja, na preservação e conservação também dos nossos ecossistemas aquáticos, vamos chamar assim, né? E, claro, hoje, né, já foi mostrada essa figura várias vezes, nós temos um grande desafio por conta do e-navigation, que está sendo implantado, e todas essas S's que estão sendo implantadas, e que a gente não tem ainda essa experiência, né? O próprio serviço hidrográfico brasileiro está se adaptando, está trabalhando para ter isso implantado até 2030, como reza, né, o tratado com a ONU. Bom, isso aqui já é, por si só, né, um grande desafio. Todas essas aplicações, né, que a gente já sabe que dependem da hidrografia, né, toda essa parte offshore de petróleo e gás, agora eólicas, pesca, aquicultura, todo o gerenciamento portuário, passagens de cabos submarinos, etc. Isso aí ampliou enormemente também a atuação dos hidrógrafos no mundo inteiro.
E, portanto, como eu falei, né, o que eu chamo hidrógrafo raiz, né, que grande parte dos senhores aqui são hidrógrafos raiz, como eu chamo, né, se formaram como hidrógrafos no carro, né? Mas hidrógrafo raiz. Mas vejam, com todo o esforço, obviamente, que a Marinha do Brasil tem, né, e a gente sabe que são profissionais do mais alto nível, são poucos que se formam por ano, né? Essas turmas não são muito amplas, né? E isso, por quê? Porque você também tem que ter aqui, olha, vejam todas, são cerca de 20 disciplinas que esse profissional, né, precisa aprender e dominar. Não é pouca coisa, né? Significa que, assim, minimamente, você tem que ter ali 20 professores dedicados à formação desse profissional. Isso não é fácil de ser implantado, né? A Marinha consegue fazer isso, né, mas não é fácil disso ser implantado, por exemplo, numa universidade, né? E poucas são as universidades que vão ter essa disponibilidade de disciplinas. Então, eu mostro aqui esse gráfico, né, porque a gente vê aqui, né, que a base para se tornar, né, um hidrógrafo não é só a parte de geologia, geofísica, oceanografia, cartografia, geodésica, ciências náuticas. Hoje, você também tem que ter conhecimentos de meteorologia, geografia, ecologia, computação, eletrônica. Então, não é fácil você trabalhar para capacitar um hidrógrafo como a gente quer, né? Um hidrógrafo preparado aí para trabalhar nos próximos 20 ou 30 anos com todos esses equipamentos e todas essas tecnologias que foram mostradas aqui no painel anterior, que, verdade seja dita, não estão disponíveis nas universidades. Então, não é fácil, tá? É um desafio. O comandante Rocher já falou, né, de como é tratado essa questão dentro do IBSC, mas, fundamentalmente, e aqui é a linha que nós estamos seguindo, né, sob, inclusive, a orientação do próprio comandante Rocher, é fazermos uma referência cruzada entre a nossa grade curricular e o que a OHI exige, né? Esse é um processo, para os senhores terem uma ideia, que teve início lá em 2015, mais ou menos, né? 2005, pior ainda. E isso internamente, né, dentro da UERJ, né? A UERJ, os senhores sabem, né, é uma universidade com mais de 70 anos, só o nosso curso de oceanografia tem 47 anos, né? Mas isso foi tentado várias vezes, e vários colegas participam disso, né? Não sou, obviamente, eu sou aqui apenas um vogal, né? Tem todo um grupo de professores participando dessa empreitada aí, de fazer essa referência cruzada. Mas, muito bem, idas e vindas, porque a gente sabe que não é fácil tramitar essas coisas dentro do serviço público, da universidade, mas idas e vindas, nós chegamos a essa conclusão aqui, que para nós, né, conseguirmos uma certificação CAT-B, né, a nível de graduação, para os nossos estudantes de oceanografia, basicamente o que os senhores estão vendo aqui é a grade curricular, tá? Obviamente não dá para ler todas as disciplinas, mas o que está aí em amarelo dessa grade curricular, acho que esse negócio aqui parou. O que está aí em amarelo são as disciplinas que a OHI exige como mínima para que você tenha um hidrógrafo certificado a nível de graduação. Então, os senhores vejam que só na nossa grade, que já existe, essa grade é o que todos os nossos alunos têm obrigatoriamente que fazer, né? Grande parte das disciplinas já estão ali. Então, são 21 disciplinas, né, que nós já temos e são obrigatórias no nosso curso.
E nós precisamos, ali está difícil de ver, mas tem umas caixinhas ali em azul, que são 6 disciplinas que nós não temos no nosso curso, né? E quando eu digo no nosso curso, em todos os cursos de oceanografia no Brasil, tá? Porque os cursos são regulamentados e todos eles seguem uma grade de currículo mínimo definida pelo MEC, tá certo? Então, hoje nós temos 14 universidades no Brasil que, se nós, né, esperamos pela UERJ, fizermos esse dever de casa e conseguirmos essa primeira certificação, futuramente outras universidades, outros cursos de oceanografia poderão também seguir esse mesmo caminho, né? Então, é muito surpreendente, foi muito surpreendente para nós, né, Rocha, quando a gente avaliou isso, e a gente chegou à conclusão que grande parte das disciplinas nós temos, e essas aqui, que os senhores estão vendo aqui, que nós não temos no nosso curso, que levantamento cartográfico, topográfico, geodésico, banco de dados espaciais, geodésia e interpretação de imagens, são disciplinas que são comuns no curso de engenharia cartográfica, né? Tá aqui o meu amigo aqui, Ítalo, né, que sabe disso. E nós temos um curso de engenharia cartográfica dentro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós fomos lá, né, fizemos uma reunião com o coordenador de graduação, mostramos essa ideia para ele, e ele ficou encantado, porque também abre a possibilidade dele ter lá um curso de cartografia náutica, complementando com as disciplinas que nós temos no nosso curso de oceanografia. Então, sabe aquela simbiose que, né, tudo está caminhando para dar certo, né? Então, esse acordo está feito, né? A cartografia está discutindo, né, em fazer o que a gente chama de uma quebra de pré-requisito dessas 6 disciplinas que eles já têm lá no curso deles, apenas para que os alunos da Faculdade de Oceanografia, do curso de Oceanografia, possam fazer como eletivas ou optativas, que a gente chama. Ou seja, nenhum aluno vai ser obrigado a fazer essas disciplinas, mas os que quiserem ter, além do título de bacharel em oceanografia, a certificação da OHI como hidrógrafos habilitados CAT-B, basta fazer essas 6 disciplinas aqui. Então, eu acho, né, que estamos num bom caminho, né, Rocha? Cada dia a gente fica mais animado com essa história. E aí tem o detalhe do levantamento hidrográfico, que meu amigo bate ali em cima, tem que ter, né? E bateu aqui também, né? Tem que ter, não pode deixar de ter o levantamento hidrográfico final. E nós temos, né, a benécia, né, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, de termos um navio oceanográfico, né? Navio oceanográfico Professor Luiz Carlos, um navio, Hélio me corrige aí se eu estiver errado, o professor Hélio Vilhena é parceiro também nessa história aqui toda, desde o quê? 2018, é isso? 2019, né? Desde 2019, nós temos um navio oceanográfico, que é a plataforma que nós precisamos para fazer desse levantamento hidrográfico final de curso, né? E mais do que isso, nós temos esse Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável, que a gente chama, na Ilha Grande, na sede antiga, de onde era aquele presídio lá da Ilha Grande. O batalhão virou um grande centro de pesquisa. Nós recebemos lá pesquisadores do mundo inteiro. Tá? É um centro que tem capacidade para receber, se não me engano, 80 pessoas, com alojamentos feminino, masculino, auditórios, laboratórios, refeitório. Então, a nossa ideia vai ser, parte, pelo menos, desses cursos, nós fazemos lá nesse centro com o apoio desse navio. Então, senhoras e senhores, eu acho que nós temos aí tudo para conseguirmos, e estamos trabalhando para isso, talvez para 2025 ter essa certificação, né? E começarmos efetivamente a poder colocar
oceanógrafos certificados como hidrógrafos nesse mercado. Tá? Então, minhas considerações finais aqui, né, já falamos sobre isso, nós temos aí uma demanda enorme, mas também muitos desafios. Temos tudo aqui para termos essa certificação, né, CAT-B, por enquanto. E um detalhe importante, né, isso é um bastidor que eu quero trazer aqui, porque hoje, pelo menos para os nossos alunos, né, na área de oceanografia, e eu acho que isso posso generalizar para os cursos do Brasil inteiro, está existindo muita oportunidade de emprego fora do Brasil. Né? Muitos dos nossos alunos não querem mais ficar trabalhando necessariamente no Brasil. Ao contrário do que, né, a gente sempre quis, nós de outras gerações, termos nosso emprego garantido, né, fixo, etc. Essas novas gerações, senhoras e senhores, eles não querem isso, não. Eles querem voar o mundo. Eles querem trabalhar em qualquer lugar do mundo. Eles querem, a maior parte dos nossos alunos hoje querem trabalhar como freelancer, porque você ganha muito mais. Você é remunerado em dólar, em euro. E essa certificação faz falta para eles nessa hora. Porque quando eles chegam lá fora, eles vão competir com outros hidrógrafos que são civis, né, e que estão atuando nesse mercado. Então, Almirante Paulo César, Almirante Augusto, eu acho que isso é um papel que nós podemos trabalhar muito juntos, já estamos, né, mas vamos trabalhar mais ainda junto à Sociedade Brasileira de Hidrografia. Eu acho que isso aí vai ser um futuro fantástico no nosso país e Deus permita que a gente consiga, né, fazer essa certificação pela UERJ e que outras faculdades de oceanografia nos sigam e também consigam isso. Tá? Muito obrigado, eu deixo aí meu contato e fico à disposição. Muito obrigado. Obrigado, professor, pela apresentação. Nós podemos, então, iniciar os debates. Eu peço permissão, já que sou o moderador, de fazer a primeira pergunta. E a minha pergunta é baseada exatamente nas 4 apresentações que foram feitas aqui. Elas são linkadas de uma forma bastante interessante, aqueles que puderam acompanhar. O comandante Rocha, ele domina perfeitamente, porque ele é presidente hoje de uma instituição que define exatamente o que é a carreira de um hidrógrafo. Né? Então, é muito claro aquilo que o hidrógrafo precisa conhecer para exercer a atividade de hidrografia. E aí tivemos o professor Ítalo apresentando todos os esforços em relação à universidade lá de Viçosa para poder qualificar aqueles seus agrimensores, engenheiros, né, se tornarem hidrógrafos, terem a capacidade de trabalhar com equipamentos de hidrografia voltados a uma atividade específica, de uma demanda específica daquela região, obviamente, que é a área fluvial, e muitíssimo bem colocados. Eu trabalhei com profissionais de Viçosa que eram profissionais fantásticos. O Almirante Campos mostrou um outro braço da Marinha do Brasil, porque a DHN já é conhecida de todos os senhores, mas é um outro braço de formação acadêmica, onde tem plenamente a capacidade de estar desenvolvendo agora com o curso de marés e poderá colocar qualquer outro curso em coordenação, em apoio com qualquer demanda da DHN e para atendimento não específico da Marinha, mas atendimento para o público externo, a quem ela quer voltar, a quem ela quer buscar. Quer dizer, há toda uma capacidade desenvolvida de gestão, de fornecer um determinado tipo de conhecimento e está lá aguardando essas oportunidades ocorrerem. E, por fim, o professor Sperr apresentou um esforço hercúleo, né, pode-se dizer, né, tentando se criar uma capacidade, junto com o comandante Rocha, de criar um reconhecimento CAT-Brava, etc. E tal. Agora, quero sair de Marinha. Eu sou oficial de hidrógrafo, mas eu tive oportunidade, por 2 anos, de trabalhar numa empresa de consultoria voltada à área de serviços oceânicos. Eu fui gerente da parte de serviços oceânicos, a CP+, e fazia levantamento hidrográfico. E fazia tanto levantamento hidrográfico no oceano, quanto como tinha a Vale do Rio Doce como cliente também. E quando eu cheguei lá, eu tinha um grupo de campo, basicamente de oceanógrafos. Éramos 5 meninos oceanógrafos. A minha realidade marinha é uma realidade muito fácil. A gente passa pelo curso, todo mundo faz isso, eu desempenho, eu vou para uma comissão, faço. Manda, vai e cumpre. Lá não. Tudo é negociado. É uma empresa, visa lucro.
E é aí que está. O primeiro processo dos senhores que são de empresas, quando buscam uma demanda da Marinha para a realização de um levantamento para atendimento de determinado processo, a visão é qualidade do trabalho com o menor custo possível. E para que haja o menor prazo de conclusão do trabalho com o menor custo e a melhor qualidade, significa uma otimização de recursos humanos e materiais muito grandes, que nós, na instituição Marinha, não temos. A academia ela não lida com esse processo, o empresário, às vezes, é que ele fica efetivamente com essa demanda. Mas, para fechar a minha pergunta, o professor Ítalo falou do sonho dele de criar uma pós-graduação na área de hidrografia. O professor Marcelo apresentou a necessidade de tentando criar um CAT-BAV. Já é hora, já passou da hora, efetivamente, né? Eu acho que nos dois processos, de ter a carreira de hidrógrafo, a graduação de hidrógrafo. Eu não estou falando uma besteira. Os Estados Unidos, se não me engano, tem 4 universidades. Né? Só a Califórnia, não, a Flórida tem 2 universidades. Graduação de hidrografia. O nível de cadeiras que foram apresentados no currículo que o senhor apresentou, né, e que o Rocha que apresentou sistematicamente, compreende perfeitamente uma graduação. Se não uma graduação... Sim, esqueci o nome dele. Costa Neves, isso. Costa Neves é professor, inclusive, nessa universidade lá, exatamente. Eu entendo, efetivamente, um trabalho hercúleo que você vem desenvolvendo já desde 2005 a 19 anos não é uma coisa fácil, mas o nosso país não pode ser um país assim tão hermeticamente fechado, e eu vou me permitir o termo, tão burro, né? A ponto de uma instituição que visa efetivamente o atendimento de uma demanda da sociedade essa configurada como empresas, empresas de consultorias de serviço, o custo Brasil, fala-se tanto em custo Brasil, hidrografia é um elo desse custo Brasil, é o grande agente, é o influenciador desse processo. E a minha pergunta é colocada principalmente aos 2 professores aqui, mas também com Rocha e o Almirante Campos com a Liberdade. O que falta efetivamente? O que nós precisamos? Precisamos de um profissional pós-graduado em hidrografia, um profissional graduado em hidrografia, quiçá um tecnólogo em hidrografia, talvez com formação de 3 anos, mas que poderia atender todas essas carreiras. Precisamos efetivamente, a Marinha precisa efetivamente de um CAT-Alfa ou de um CAT-Bravo. Nós entendemos que isso é uma gestão de qualidade. Eu entendo o CAT-Alfa, a minha visão particular, Pegas, de hidrógrafo, é que o CAT-Alfa e o CAT-Bravo é o nosso ISO 9001. Me torna aquele profissional. Mas vocês repararam no mapa que o comandante Rocha apresentou que a Rússia não tem nenhum curso CAT-Alfa ou CAT-Bravo? Eu nem quero perguntar ao comandante Rocha por quê, ele vai ficar meia hora conversando comigo, mas eu pergunto na sala, semana que vem eu pergunto a ele. Porque também não tem a menor preocupação. Eu tive a oportunidade de estar no serviço hidrográfico russo em São Petersburgo, quando eu estava trabalhando no grupo de trabalho sobre o IHG, que eu esqueci agora, o que seria de cartografia voltada para as inlands, para as cartas náuticas inlands. Harmonização de cartas eletrônicas para rios, que não está ligado ao HI. E é um serviço hidrográfico de excelente qualidade. Eles têm uma universidade, um dos componentes era um cubano, que fugiu, que recursou na União Soviética, lá exatamente numa universidade acima de São Petersburgo. Obviamente que ele desertou de Cuba, foi para o Canadá, trabalhava na Cares. E o nível de formação... Ele era um graduado em hidrografia, ele não fez cartografia, oceanografia, ele era em hidrografia, tudo aquilo que aprendeu e mais alguma coisa. Então, o que nos falta, efetivamente, em termos de Brasil, eu peço aos 2 professores, para não alongar a pergunta, aproveitando o tempo para outros debatedores, o que efetivamente falta? O que seria melhor para a gente? Uma pós-graduação, uma graduação? A visão dos senhores, qual é? Olha, não é uma pergunta fácil. Veja, atualmente, o que nós pensamos internamente lá na Faculdade de Oceanografia, na nossa universidade? Se nós conseguirmos essa certificação CAT-B para os nossos alunos e já amadurecermos, digamos assim, essa nossa parceria com o departamento, a Faculdade de Engenharia, né, através da formação deles no curso de Engenharia Cartográfica, nós já teríamos todos esses profissionais
certo? Que precisaríamos para, eventualmente, criarmos um curso de graduação em hidrografia, né? Não é um processo fácil internamente, tá? Esses anos todos que duraram, né, claro, idas e vindas, alguns se dedicaram mais, outros menos, e tal, nesse processo, mas tem toda uma burocracia interna que, quando, por exemplo, você vai quebrar um pré-requisito de uma disciplina dessa, que é de um curso para outro, isso tem que tramitar dentro da universidade, desde as reuniões internas de departamento e das faculdades, até ir para o departamento pedagógico e subir para o Conselho Superior de Ensino e Pesquisa e ser aprovado no Conselho Universitário. É uma burocracia enorme. Mas eu vejo com muito bons olhos, e nós já temos discutido isso, talvez, ao invés de um curso de graduação formal, que teria que ter, talvez, 4 anos, 5 anos, para um hidrógrafo, né, ser um bacharel em hidrografia, com muitos bons olhos essa possibilidade de termos um curso de formação de um tecnólogo em hidrografia, né? Eu acho que isso é o básico. Uma pós-graduação, na minha opinião, em hidrografia é um plus, né? Sem dúvida é um plus. Como o comandante Rocher falou, já vai ser um profissional que vai estar num nível de gerência, de coordenação de grandes projetos. Mas, honestamente, eu acho que nós precisamos, no momento, de técnicos, né? Pessoal mais técnico a nível de bacharelado ou que seja de tecnólogo. Essa é a minha opinião. Obrigado. Tá, obrigado pela pergunta. Graduação. Na UFV, que eu tenho de posicionamento dos nossos bosses, os chefes, né, é que não temos condição, né? Tanto por conta da questão financeira, como também de pessoal, de infraestrutura, né? A redução, os investimentos, aí, principalmente do governo federal, caíram drasticamente nos últimos tempos. É muito complicado. Eu acho que a ideia de certificação ela é excelente, né? Eu acho que, inclusive, outras universidades também, né, poderiam tomar essa ideia e implantar isso, que eu acho que seria uma solução talvez a mais rápida, tá? Para resolver o problema de hoje. A pós-graduação é um sonho que eu tenho, né? Mas também teria que ser uma pós-graduação no âmbito da universidade cobrada. Então, ela não seria gratuita, teria que ter um investimento como tem em outros países. Agora, falando em termos de formação, né, hoje os alunos da Universidade de Viçosa, né, que estão cursando cartografia e, eventualmente, cursam as disciplinas de hidrografia que a gente oferece, né, o mercado tem recebido muito bem esses estudantes, né? Na verdade, acaba faltando profissional, porque chega tanta demanda, tanto pedido para a gente. Só nesse simpósio, que acho que foram 3 empresas que chegaram, precisa de profissionais, você consegue, né? A gente acaba não tendo, porque os que formam já são rapidamente absorvidos. E o mercado tem recebido muito bem esses profissionais, mas, efetivamente, não são hidrógrafos, né? Falta muita coisa, principalmente da parte de marés, isso é um déficit enorme. Parte de geologia também, apesar da gente ter profissionais que trabalham com isso, o foco principal deles, dentro da UFV, é barragens, né? É a parte de mineração. Então, a gente tem esse déficit. Obrigado, professor. Eu vou pedir permissão aos senhores, mas, pelo adiantado da hora, né, cumprindo o cronograma, eu vou encerrar os debates, encerrar o painel. Agora, as perguntas, por favor, que os senhores tenham, por favor, encaminhem ao SB Hidro, que eu terei o maior prazer de linkar aos 4 panelistas aqui e será efetivamente respondida por todos os aqui presentes. Então, eu gostaria de agradecer ao professor Ítalo, comandante Rocha, almirante Campos, professor Márcio Spelli, pela participação. Eu acho que foi riquíssimo. E aí, só ratificando o almirante Paulo César com uma permissão,
muito espero, este assunto retorne efetivamente ano que vem, já num outro pé, num outro patamar, já com, não mais com propostas, mas com as soluções encaminhadas, e ter uma linha de ação, um GT, talvez, à parte, definindo já uma participação de todos os presentes, aonde a voz possa ser ouvida de outros atores, eu acho que trazendo lucro, e se alguém tem que liderar esse processo, com certeza é a SB Hidro, que está muito bem encaminhado pelo senhor. Eu agradeço a todos a participação, eu estou fechando efetivamente como um painel, e, Almirante, estou dando pronto. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.